Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos mais uma vez aqui para aprender de Deus. Amém? Vamos estar lendo uma leitura aí, né? Para que nós venhamos estar aí meditando na Sagrada Escritura. Nós venhamos a estar, né? Aprendendo um pouquinho do Senhor. Amém? Nós vamos estar lendo aí uma passagem maravilhosa que está em Crônicas. Amém? Segunda Crônicas, no seu capítulo 7, no seu capítulo 7, no seu versículo 14 em diante. Amém? Vamos estar lá? Então vamos aprender um pouquinho do Senhor. E diz assim a palavra de Deus: E se meu povo se chamar pelo meu nome, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Só esses dois versículos. Oh, glória. Às vezes, amado, nós pensamos, porque pelas aflições que nós passamos, né? Pelas lutas que nós passamos, né? Pelas ações que nós praticamos aí, né? Não estou dizendo ação de você matar uma pessoa, de você sair prejudicando os outros, mas às vezes nós achamos que o Senhor Jesus não vai perdoar a gente pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. O Senhor não vai nos perdoar. E aí nós deixamos até de orar ao Senhor. E quando oramos com medo, né? Nós oramos com medo. Como é que eu posso explicar para vocês esse medo? Nós oramos omitindo, escondendo muitas das coisas do Senhor, né? Porque pensamos que Ele não sabe, que Ele não tem ciência, que Ele não vê. Mas o Senhor Jesus vê todas as coisas. Amém? Todas as coisas. E se nós estivéssemos em uma posição agradável aos olhos do Senhor Jesus, Ele não teria se feito carne e habitado no meio de nós para trazer uma palavra maravilhosa, para dizer que ainda há tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, que ainda há tempo de nós chegarmos e nos humilharmos perante a presença dEle, para que Ele, na sua misericórdia, Ele venha estar nos resgatando novamente. Então, por mais, amados, que de repente nós achamos que estamos errados, que estamos fora, que não tem mais jeito, não tem mais condições, tem sim. Só basta que nós clamamos o nome dele, assim como diz a palavra. Se o meu povo, porque nós somos povo de Deus, nós somos povo de Jesus, nós somos povo de Deus, amém? Como Jesus pediu para o Pai, dá eles para mim e eu vou lá tratar com eles. Então, seja, nós somos povo de Deus, porque foi Ele que nos criou, Ele é nosso Pai, amém? Então Deus diz assim, Deus disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou pode ser Yahvé, Yeshua, né? Seja o nome que muitas religiões colocam, né? Mas nós estamos simplificando, somos Deus Pai, né? Então, se nós chegarmos e clamarmos o nome de Deus, chamarmos Deus para a nossa vida, buscarmos a Deus, amém? Ele fala assim: e se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei. Então, ou seja, o que é se converter dos nossos maus caminhos? É que, amado, tudo que nós sabemos, nós fazemos, nós sabemos que é errado, que nós sabemos que Deus não gosta daquilo, nós procuramos parar de fazer, de mentir, de extorquir, de roubar, de defamar, de xingar, né? De deixar que o nosso desejo carnal seja mais forte do que a nossa fé, que o nosso desejo carnal seja, em geral, seja mais forte do que o amor que nós temos para dar para Deus.
Porque se nós temos o amor para dar para um filho, para um esposo, para uma esposa, para um amigo, nós podemos dar amor para Deus também. Amém? E ele fala assim: então virei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Como é que ele fala sararei a sua terra? Ele fala que sarará a tua família, a tua vida inteira, enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver aqui, ele vai estar aí. Esse sará significa perdoar tudo, tudo. Né? E ele vai, se a gente estava em desalinho, andando aí em pecado, sem querer aceitar o Senhor Jesus na nossa vida, sem querer ouvir a palavra de Deus, amém? Então, ou seja, ele vai nos sarar dessa ferida do pecado. Vai sarar em tudo. Então nós começamos a fazer o quê? Nos esforçar para que nós não viemos ficar transgredindo a palavra deles no momento dele novamente. Então aquele que mente se esforça para parar de mentir. Aquele que rouba, para de roubar. Aquele que usurpa, para de usurpar, que é a mesma coisa de roubar. Mas aquele que chega, amados, e faz coisas que de repente ele sabe que é errado, ele sabe que é errado fazer. Aí para de fazer, né? Vai se tomando outra posição. E ele fala aqui no 15, ele fala assim: agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos. Então, ou seja, então agora vai estar abertos os olhos do Senhor e atentos os ouvidos dele, a partir do momento que você começa a orar e buscar a ele em espírito e verdade. A partir do momento que você chega e fala: Senhor, coloco minha vida em tuas mãos, muda a minha história. Aí o Senhor Jesus começa a ouvir e a te ver. Eu costumo dizer, amados, que muitas pessoas que eu já conheço, né, eu converso com eles e vejo eles falar assim: ah, não, mas se Deus o abençoar, eu falo: rapaz, você vai me desculpar, mas é o seguinte, Deus não abençoa aqueles que não servem. Deus não abençoa aqueles a qual não servem a ele em espírito e verdade. Ah, mas a Bíblia fala assim que Deus abençoa qualquer filho que pedir pão a ele, não dá para ele. Falei: mas você falou certo, filho obedece aos pais. Amém? Os meus filhos obedecem a mim. Eu falo para eles: não façam isso, eles não passam. Ó, eu não quero que você faça isso, ele não faz. Mesmo eles já sendo adultos e casados, amém? Eles vai conversar comigo e falar: só, se você não fazia isso. Isso não é agradável nem a você, nem a mim que sou seu pai. E não é agradável a Deus. Amém? Então nós ensinamos nossos filhos ao caminho que eles devem andar. E isso aí não tem idade, não. Não tem idade. Meu filho caçula está com 30 anos, mas eu ainda continuo sendo pai dele. Eu continuo sendo pai dele. E se eu puder ensinar qualquer coisa, transmitir qualquer coisa boa para meu filho, eu vou transmitir. Se meu filho precisar de um conselho, negócio, eu vou ensinar meu filho. Eu vou ensinar. Então, independente da idade que ele tenha. Porque ele é meu filho. Então, independente da idade que nós tenhamos, Deus é o nosso Pai. Então, nós temos que obedecer o que ele fala. Se nós não obedecermos, nós nos tornamos filhos rebeldes. E diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia, que aquele que não serve a Deus, que não serve ao Pai, serve a Satanás. Então, como é que de repente, se a pessoa não serve a Deus, não obedece a Deus, não busca tentar fazer aquilo que a Bíblia nos revela para que nós vamos fazer através da palavra do Senhor Jesus, através da palavra de Deus? Aí não procura saber, não quer saber, não quero nem tomar conhecimento. Aí como é que pode chegar e falar que Deus é Pai dele? Não pode ser. É uma criatura de Deus, uma criação de Deus, mas não é tratado como filho. Por quê? Porque o nome não está escrito lá no livro da vida. Esse livro da vida é como se fosse um testamento. Um testamento. Então, seja, meu filho tal tem direito à minha herança.
que é a eternidade. Meu filho tal tem direito à minha herança, que é a minha eternidade. Filho tal, filho tal, filho tal, filho tal, filho tal. Todos eles têm direito à minha herança. Ah, mas e quanto àqueles que. E quanto àqueles lá? Aqueles lá não são meus filhos, porque eles não obedecem aquilo que eu digo. Eles não me obedeceram, eles não me aceitaram como pai. Eles não me aceitaram como Salvador, como único Salvador da vida deles. Não me aceitaram. Amém? Então é importante que nós venhamos ter consciência que por mais errado que nós tivermos, ainda é tempo de chegar e pedir perdão a Deus e pedir para Deus mudar a nossa história. Para que nós venhamos, amados, estar com o nome escrito na livro da vida e para nós queremos ter direito a esta herança e podermos chamá-los de nosso Pai. Amém? E ele continua dizendo: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, seja, não importa onde você esteja, você orou, ele vai ouvir e vai te abençoar. Não importa a maneira que você esteja, você orou e ele vai ouvir e vai te abençoar. Amém? E ele continua dizendo aqui em 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, seja nós que servimos o Senhor Jesus, que colocamos nossa vida na mão de Deus, o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado todos os dias, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Todos os dias, porque os olhos do Senhor vão estar conosco todos os dias, a todo momento, a todo segundo, a todo instante. Não vai nos deixar só de jeito maneira. Então, toda vez que você precisar, que você orar, ele vai te atender. Por quê? Porque ele está te ouvindo e está te vendo. A partir do momento que você não aceita, você não quer, não está nem aí, então, ou seja, você está em treva, está na escuridão, e como é que ele vai te ver? Ele não enxerga. Apesar que ele te vê, é você que não enxerga ele. Amém? E ele diz aqui no 17: e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, aí já entra já na parte aqui, né? Já da história de Salomão, quando já entra aqui na história de Davi, então nós vamos parar até no 16 aí, vamos até o 16. Porque agora sucede, por que até o 16? Porque agora nós pegamos essa leitura lá do Velho Testamento e trouxemos para os dias atuais agora. Nós estamos nos dias atuais agora. Então, ou seja, nos dias atuais agora, o Senhor fecha essa palavra hoje com esse versículo 6 que é maravilhoso, é tremendo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, ou seja, a partir do momento que nós chegamos, amados, e entregamos nossa vida na mão do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. E em nós, o nome de Jesus vai estar acima de todas as coisas. Por quê? Porque nós vamos primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós vamos aprender a amar o nosso próximo. E aí nós vamos começar a nos esforçar para deixar as coisas que magoam o nosso Pai de lado. Porque se você ama teu pai, se você ama teus seus pais, em geral, você vai procurar fazer coisas para não magoar eles, para não entristecer. Amém? Nossos pais carnais. Então, como nós temos um pai espiritual que é Deus, então nós procuramos fazer também tudo para não magoá-lo, para não entristecê-lo. Por quê? Porque ele vai estar conosco, o nome dele já está conosco perpetuamente, ou seja, infinitamente, por toda a eternidade. Amém? E os olhos dele estarão nos vendo todos os dias. E o coração dele estará ali, aberto para que nós possamos adentrar, para que nós possamos fazer morada. E para que ele possa fazer morada também em nós. Então, por mais, às vezes você fala assim, escuta a pregação do bispo, mas cara, eu estou errado, eu estou triste. Não desanima. Não desanima. Deus levou 7 dias para construir toda essa plenitude, essa magnitude, essa maravilha que nós vivemos. Foram 7 dias.
O povo no deserto ficou 40 anos para poder entrar na terra prometida. A mulher do fluxo de sangue foi 40 anos sofrendo. José passou anos preso. Davi, até o ponto de chegar a ser rei, passou anos guerreando. Então, ou seja, o que é para nós 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 1 ano, 2 anos ou 4 anos? Sara, mulher de Abraão, olha quantos anos ela ficou esperando Isaac. Esther, mulher de Isaac, quantos anos ficou esperando para ter os seus gêmeos, Esaú e Jacó? Quantos anos? Às vezes nós chegamos e pedimos uma bênção ao Senhor Jesus e nós queremos imediatamente. Queremos na mesma hora. Mas o tratar de Deus não é o nosso tratar. O pensar de Deus não é o nosso pensar. O andar de Deus não é o nosso andar. A palavra de Deus fala de esperar com paciência no Senhor. E nós temos que esperar, amados. Porque a bênção vem. Dependendo da situação e dependendo da tua bênção, ela vem imediata. Ela vem sem tardar. Eu certa feita ouvi um pastor dizendo que uma irmã, na igreja do ministério dele, estava pedindo uma bênção ao Senhor. E ela tinha, na época que ela começou a pedir essas bênçãos, ela tinha 57 anos. Aos 77 anos ela veio aparecer no Senhor. Então ela apareceu na parte carnal, mas ela dormiu na parte espiritual. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que estão no Senhor Jesus não morrem, mas dormem no Senhor. E aí, amados, foram 20 anos ela esperando a bênção e ela faleceu e não viu a bênção. Um dia depois do sepultamento dela, os 5 filhos dela se converteram ao Senhor. Eita glória! Ela ficou 20 anos pedindo ao Senhor que os filhos se convertessem, que os filhos aceitassem. E os filhos nada. Mas através das orações dela, o Senhor Jesus guardou esses 5 filhos para que eles não viessem a perecer, que eles não viessem a morrer. O Senhor guardou através das orações daquela mãe. E quando ela fez 77 anos, ela veio a falecer. E no segundo dia do falecimento dela, todos 5 se converteram ao Senhor. Aí eu pergunto, ela recebeu a bênção, mas ela mesma não viu a bênção. Ela mesma não viu a bênção. Quantas vezes, amado, nós oramos e pedimos para certas pessoas, para algumas pessoas, e eles recebem a bênção e nós não vemos. A Bíblia nos relata de outra passagem a respeito desse assunto, que 10 leprosos chegaram para o Senhor Jesus e que falaram, mestre, eu quero ser curado. Jesus falou, nós estamos indo para tal cidade, então vocês podem ir, podem ir que vocês vão ser curados. E eles saíram caminhando para aquela cidade. E quando eles chegaram naquela cidade, todos os 10 estavam curados. Todos os 10 estavam curados. Mas só um voltou. Esse um que voltou, amados, o nome de Deus estava com ele todos os dias. Os olhos do Senhor estavam com ele todos os dias. As bênçãos do Senhor estavam com ele todos os dias. Nos 9 não. Só naquele um que voltou. Só aquele um que voltou foi que o nome de Deus foi estabelecido sobre a vida dele. E quando nós chegamos, nos esforçamos para estar na presença do Senhor,
o nome do Senhor é estabelecido perpetuamente também sobre a nossa vida, sobre nós. Porque nós começamos a amar a Deus em todas as coisas. Estão me entendendo? E aí, o nome dele se estabelece conosco perpetuamente, ou seja, porque nós estamos galgando a nossa vida eterna. E os olhos dele não vão se apartar de nós nunca. Ele vai estar sempre conosco, porque ele habitará em nossos corações. Então hoje, como eu já disse, hoje, se acaso você está em uma situação que você não aceitou o Senhor ainda como Salvador da tua vida, se você está na situação aí que você ainda está cometendo muitos pecados, porque o pecado que eu digo que você está cometendo é um pecado que prejudica você mesmo, que prejudica você próprio. Como se você mente, você prejudica você mesmo, que depois as pessoas falarem, não vou para aquela pessoa que é uma pessoa mentirosa, não vou acreditar nele. Se você é alcoólatra, vai prejudicar você mesmo, que vai acabar com o seu fígado. Vai acabar com o seu, não vai acabar do dono do bar e não vai acabar com o fígado de amigo seu, não, vai acabar com o seu. Se você usa as drogas, está acabando com os seus neurônios. Não é com o neurônio de quem está te vendendo, nem com o neurônio das outras pessoas, não. O seu, você está acabando com o seu. E é isto que Deus pede para que nós não venhamos fazer. Para que nós não venhamos acabar com nós mesmos, para que nós venhamos ter mais dias nesta terra. Mas mais dias com a graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nome dele vai estar sobre nós, vai estar sobre você. E os olhos dele vão estar sempre atentos a ti, para que quando tu precisares, tu orares a ele, clamares a ele, ele vai estar pronto a te atender. Em tudo. E dependendo, meu querido, ele acaba te usando para que você venha falar ao teu semelhante. Ele acaba te usando para que você venha curar teu semelhante. Ele acaba te usando para que você venha fazer revelações a teu semelhante. Ele acaba te usando para que você venha louvar, engrandecer o nome dele, ser um levita na presença dele. Então ele vai te usar da forma que ele quiser. Mas ele vai te usar para que o nome dele venha ser estabelecido sobre você mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque os olhos dele estão atentos a você e a mão dele não está encolhida para que não venha te abençoar. Então não importa, a Bíblia fala, não importa a maneira que você esteja. Venha do jeito que estiver. Então, meus amados, não deixe que a partir de hoje, não deixe que os desejos da sua carne te afastem totalmente da presença desse Deus maravilhoso. Mas que você venha ao encontro de Deus e peça para Ele, Senhor, muda a minha história. Amém, meus amados? Aqueles que prepararam o copo com água, que prepararam a peça de roupa, né? Ou um currículo, ou não sei o que você precisa, você sabe o que você precisa. Eu vou estar novamente orando, agradecendo esta palavra maravilhosa esta noite, e você vai estar orando, pedindo a Deus a bênção que você necessita. Mas o principal disto, meus amados, que eu acabei de falar agora no Sagrado Escritura, o nome do Senhor Jesus tem que ser sobre você. Se você não aceitar Ele, se você não começar a se esforçar para estar na presença dEle, que quando você começa a se esforçar, Ele já começa a te olhar. E Ele vai te fortalecendo para que você venha a ser vitorioso sobre abandonar os seus pecados. Então que você venha aceitar esse Deus maravilhoso. Vá na igreja perto da tua casa e fala, pastor, eu quero aceitar o Senhor Jesus na minha vida. Não precisa explicar motivo, nem razão, nem circunstância. Só fala que você quer aceitá-lo. E se ele perguntar, mas por que você quer aceitar o Senhor? Você fala, porque eu quero que o nome do Senhor seja sobre mim.
Eu quero que o nome de Deus seja sobre a minha vida. Amém? Não deixe, não espere por muito tempo para isso aconteça. E se você já está na presença do Senhor Jesus, nas tuas orações, fala, Senhor, que o teu nome, Senhor, seja sempre junto, esteja sempre junto comigo. O salmista Davi falava assim, Senhor, que o Senhor se aparte de mim. Ou seja, o Senhor não me deixe. Então vamos pedir para que o nome de Deus esteja sempre conosco e que os olhos dele não toscanejem nenhuma vez, para que nós não viemos desviar dos caminhos da palavra a qual Deus, Jesus, tem nos ensinado. Amém? Oh, grande Deus e maravilhoso Pai. Eu te agradeço por esta palavra de hoje, Pai Santo, Pai amado. Eu te agradeço, Jesus querido, por cada uma das pessoas que tem me acompanhado. Agradeço a cada uma das pessoas, Pai, que são membros deste canal. Que o Senhor Jesus continue abençoando-nos, Pai, dessa forma tremenda e maravilhosa, mas conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajude, Jesus querido, nos fortaleça, Pai Santo, Pai amado, para que possamos ser dignos da Tua presença. Para que possamos ser dignos, Jesus querido, de pedir uma bênção a Ti. Senhor, que quando nós formos falar ou desejar mal no semelhante, Pai, que nós vamos ficar quieto, calado, Senhor. Mas não permita, Pai Santo, Pai de misericórdia, que nós venhamos, Jesus amado, fazer a vontade do inimigo, Senhor, mas sim a sua. É que eu te peço, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nós cada dia nos dai hoje, perdoa nossas índices e nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livre em todo o mal, pois Teu reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Vamos, queridos, vamos ficando por aqui. Não esqueça, compartilhe, seja semeador da palavra do Senhor. Clique lá no sininho, no joinha e na opção membros. Seja membro deste canal, amém? E todos os dias receberá uma oração diferente, amém? E abençoada por Deus. Amém, meus amados? Então, fico por aqui, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, com mais um pouquinho de aprendendo de Deus. Se assim Deus permitir, amém? Fiquem na paz, Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite, uma noite abençoada a todos vocês.